Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos para a 44ª sessão extraordinária. Só um minuto, na 44ª é a 43ª sessão extraordinária, sessão virtual, quarta sessão legislativa, 17ª legislatura, hoje, 1 de outubro de 2020. Nomeia aqui o Edmilson. Estarei agora nomeando ad hoc o vereador Edmilson Souza para secretariar os trabalhos. Item primeiro, ao senhor secretário para leitura. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, desejar uma boa campanha para aqueles que são candidatos à reeleição, que Deus abençoe e proteja todos vocês que estão nessa caminhada. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento 2058/2020, informações sobre o projeto de drenagem para a rua Deus do Sol, na Vila São Rafael. Autoria, vereadora Sandra Gileno. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos vereadores que procedam. Um minuto só. Se o presente requerimento é objeto de deliberação. Um minuto só. Senhor presidente, não é O presidente em requerimento? exercício hoje está sendo boicotado aqui. Só um minuto. Pelo Paulinho. Só um minuto. Esse é boicote. O Paulinho. Isso não é requerimento? Isso aí É requerimento. Um minuto só, vereadora. Boicotei o presidente, vereador. Desculpa. Oi? Não? De raça, meu irmão. Para nós, né? Diretor é só. Para nós. Vamos firme. Aqui dá para perguntar. Alguém quer? Só. Ele vai. Aberto? Suspendo 2 minutos. Você acha melhor só deliberar e depois derrubar? Oi? Você acha melhor só deliberar e depois derrubar a sessão? Você está sumindo. Tem. Senhor presidente, qual é o problema, senhor presidente? O problema técnico, vereadora. Não foi boicote, não. É um problema técnico aqui já resolvido. Bom, feito a leitura do item primeiro, em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pela ordem, presidente. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, vereador Acácio Portela. Essa leitura do primeiro item, que encaminhe-se para o meu escritório também, para o meu gabinete, por favor. Registrado, vereador. Item segundo, ao senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2070/2020, informações sobre locais e horários do atendimento presencial da SAPESP Guarulhos. Autoria, vereador José Luiz. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar meu colega vereador Rômulo Ornelas, cruzeirense. É isso aí. A palavra. Seu time vai para a terceira e o Guti vai para casa. Quando que Não, vem? o senhor está enganado, vereador.
Deixa eu encaminhar esse requerimento, senhor presidente, pelo seguinte item. A questão do atendimento, o Zé Luiz questiona os atendimentos presencial da Sabesp. Eu acho que a Câmara Municipal, que está com sessões remotas, mas não está morta, não. O vereador está aí, continua trabalhando, continua fazendo seus requerimentos, continua na rua. Eu acho que a Câmara Municipal tem que tomar providência, e não é questão individual do vereador, tem que tomar providência sobre o que a Sabesp está fazendo na cidade de Guarulhos. O requerimento do vereador Zé Luiz fala cobrando atendimento presencial, mas o atendimento da Sabesp em Guarulhos é horrível em todo sentido. Não tem presencial, online não funciona bem, a cidade está cheia de buraco feito pela Sabesp, vazamento para tudo quanto é lado. Eu estou aqui no Pimentas, aqui em frente à minha casa tem um vazamento que já está para 2 meses, com protocolo e tudo, e não vem tapar. Se eu for enumerar aqui as ruas que tem vazamento, são muitas, que inclusive eu fiz pedido, né? Só que o pedido é online, né? Pelo que a gente faz aquele pedido, que a gente recebe um protocolo. Só que não funciona. A Sabesp, aqui na cidade de Guarulhos, virou um horror, entendeu? Um horror. Além de aumentar o preço aqui da tarifa da água, que o atendimento à população está horrível. Óbvio, eu não estou nem falando do passa-moleque que deu aqui na cidade, falando que tem água todo dia. Só se for lá no Bosque Maia, que aqui nas periferias, não. Aqui não tem água todo dia, nunca. Então, a Sabesp aqui foi um passa-moleque na cidade de Guarulhos. O que eu estou falando? Para nós não queremos saber o acordo que foi da prefeitura, sai, etc. Quer saber o resultado final. O resultado final aqui para a cidade de Guarulhos, até agora, comprovadamente, é fato. É um horror, está um horror. A população reclamando de falta d'água direto, falta água direto. Além de um monte de local, buraco para todo lado, vazamento para todo lado, e a Sabesp não está tapando os vazamentos. Com certeza, esse desperdício de água vai para a conta do consumidor. O consumidor vai pagar isso aí. A incompetência da Sabesp, né, aqui na cidade de Guarulhos. Então, a Sabesp que faz essa propaganda a nível estadual, diz que fez, mas a gente sabe o que é, né? Eles veem água como mercadoria, não vê como atender a população. A água para eles é uma mercadoria que precisa vender e a população aqui precisa comprar. E aí, aqui nós sabemos como é que está a Sabesp aqui em Guarulhos, esse horror aqui na cidade de Guarulhos. Então, essa irresponsabilidade que houve aqui na cidade de Guarulhos em relação à Sabesp, está aí o resultado. Lamentavelmente, está o resultado aí. É isso, presidente. É só isso, né, vereador? Só isso. Completou a fala? Acabou. Aqui. Não, só para concluir. Ele encaminhou a votação. Não, ele justificou. Ele justificou o voto? Encaminhou. Os vereadores? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Vereador Rafa Zamprônio assume os trabalhos aí como secretário. Item terceiro ao senhor secretário para leitura. Item terceiro, leitura, discussão e votação do requerimento número 2071/2020, informações referentes à tarifa do serviço de água
praticada pela Sabesp no município de Guarulhos. Vereador Zé Luiz. Em discussão. Para encaminhar, pela ordem, senhor presidente, para encaminhar. Encerrada a discussão, para encaminhar a vereadora Janete Pietá. Bom dia a todas, vereadoras e vereadores, e a população que nos Vamos em votação. assiste. Primeiro, eu gostaria de pedir que, quando eu falasse, não se colocasse outro vídeo em cima da minha voz, que ocorreu na semana passada. Mas, falando sobre a Sabesp, eu gostaria de receber essas informações pedidas pelo vereador José Luiz, porque há uma reclamação geral, além da falta d'água, como bem disse o vereador Rômulo, professor Rômulo, há realmente um aumento expressivo das tarifas. Então, eu gostaria de receber. A população em Guarulhos foi enganada pelo Guti, no sentido que, primeiro, ele deu, sem nos apresentar todo o patrimônio do antigo SAI, e, além disso, dizendo que não ia faltar água. Está faltando, né? E, além de faltar, a tarifa aumentou sensivelmente, né? Então, não foi isso acordado na lei, né? E não foi isso, quer dizer, sempre se fala uma coisa, escreve outra e se faz outra, né? Então, eu quero dizer que a água é essencial, né? E eu gostaria muito de receber esse requerimento e dizer que, infelizmente, o que acontecia em São Paulo está acontecendo em Guarulhos. A Sabesp não dá conta, né? Não dá conta mesmo. E o pior é as questões da tarifa. Aproveitando, senhor presidente, eu queria aproveitar meu tempo também para falar. Eu hoje estou de rosa, como vocês estão me vendo, aliás, rosa e vermelho, né? Eu estou de rosa porque hoje, 1º de outubro, começa-se a campanha do Outubro Rosa, né? Prevenção salva vidas. E o ano passado teve um número expressivo de mulheres que começaram a... Foi diagnosticado com a doença. 60 mil é muita coisa, aqui no São Paulo, né? Então, eu aproveito também, senhor presidente, para dizer da importância de alertarmos a população e não pense que câncer de mama é só para mulheres. É um número muito pequeno, mas homens também têm câncer de mama. Claro, a mama do homem não é tão desenvolvida, mas ele tem o sistema mamário. E, infelizmente, quando se consegue detectar a doença no homem, 99,9% é fatal, porque ele percebe caroço e tal, mas não acredita que seja um câncer. Então, é o momento de alertar as mulheres e aos homens, dizendo que a prevenção salva vidas, um toque que pode salvar a vida. Muito obrigada, senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Zé Luiz. Zé Luiz. Foi o Zé Luiz? Foi o Zé Luiz que pediu, mas eu estou vendo o Zé, mas eu não estou ouvindo o Zé. Zé Luiz, fala. Não estamos ouvindo o senhor, vereador Zé Luiz. Está travado aí. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Luiz também quero encaminhar. Encaminha a senhora, então, encaminhar, primeiro. Encaminha a senhora primeiro, depois o vereador Zé Luiz.
Com a palavra, vereadora. Tá ok. Então, eu também quero pedir uma cópia desse requerimento que o vereador Zé Luiz está pedindo, bem como os anteriores aí já votado, porque eu também tenho diariamente conversado lá na Sabesp, todos os dias eu recebo, né, reclamações dos usuários relativo ao preço da tarifa, relativo à falta d'água, relativo a todas as questões que envolvem a água no município. E eu tenho sido muito... Oi, Zé. Oi? Oi, Zé, sou eu que estou falando agora, Zé. Tá. Eu queria pedir uma... Mas não Peraí, só um minuto. Vereador Zé Luiz, a palavra está com a vereadora Genilda. Em seguida, o senhor terá o direito à palavra. questão da tarifa. Ele não está escutando, presidente. O vereador Zé Luiz não está nos escutando aí. Estou ligando para ele. Um minuto Tá só, ok. vereadora. Estamos fazendo vereador. contato aqui com ele. Só um minuto. Ok. Com a palavra, a vereadora Genilda. É o sinal dele, ó. Então, senhor presidente, eu tenho até conversado muito com o Valdemir, que é o... aos quatro cantos, a que pessoa- resolveu o prefeito Guti. Porque a água... senhor presidente, está difícil. Só um minuto, vereadora. Nós estamos tentando contato com o vereador Zé Luiz. Ele está com... Tenta, suspende a minha fala, depois eu falo, senhor presidente, sem problema. Perfeito. Tenta lá o primeiro. A senhora já começou, a senhora vai terminar a sua fala. Só um minuto. Vamos apenas comunicá-lo que ele está com um sinal ruim. Presidente, não dá para o senhor desligar o microfone dele por aí? Oi, Zé, Paulinho. Ninguém escuta nada que você fala, estava travado. Aí o presidente já deu a palavra para a vereadora Genilda, ela está encaminhando. Tenta organizar, a sua internet está ruim, por isso que eu tive que ligar direto. Tenta organizar aí você fala depois dela, tá? Com a palavra, a vereadora Genilda, pode continuar a sua fala. Então, senhor presidente, eu até tenho conversado com o Valdemir lá na Sabesp, que, aliás, ele é muito atencioso, tem até nos atendido com bastante educação, porém, o problema não é dele, o problema é da Sabesp, né? E tudo aquilo que foi alardeado aos quatro cantos, de que o motivo de entregar um patrimônio de mais de 40 bi, a troco de uma desbi, que em troca disso as coisas iam ficar, a gente ia atingir o paraíso, não aconteceu. A falta d'água continua rolando na cidade, os preços das tarifas estão exorbitantes e a gente procura explicações, eles alegam que a troca de relógio está fazendo uma nova leitura, enfim, quem está pagando o pato por mais esse mau negócio feito na cidade de Guarulhos é a população lá na ponta, principalmente as que estão na região periférica. O Pimentas, por exemplo, está mais de 2 dias sem água e reclamando constantemente da falta d'água. Aliás, eu acho que o prefeito Guti precisava vir pedir desculpa para a população, porque todos os negócios feitos na cidade pela mão do prefeito Guti, pelo amor de Deus, está necessariamente precisando ser revisto. Olha aí essa semana inteirinha o escândalo da saúde, né? As 3 entidades contratadas e conveniadas na prefeitura, as 3 envolvidas em escândalo. A Gerir, depois a outra que teve um diretor preso que estranhamente a mídia não repercutiu na cidade, mas saiba que o diretor do Pimentas foi preso, uma entidade conveniada com a prefeitura, envolvido em escândalo de lavagem de dinheiro, e agora, recentemente, a gente está vendo aí a Santa Casa de Birigui. Aliás, também quero dizer que a Santa Casa de Birigui saiba que nós estamos acompanhando tanto o escândalo de corrupção envolvido nessa entidade que hoje está colocada em Guarulhos, como a demissão que eles estão fazendo em massa no HMU. Em um único dia foram mais de 30 funcionários demitidos, fora os atrasos de salário dos médicos do HMU. Então, nós estamos vivendo uma crise sem precedente na cidade de Guarulhos, o silêncio está generalizado, mas cabe a essa casa pedir explicações sobre tudo que está acontecendo, investigar, fiscalizar, porque não dá para a gente permitir que a nossa cidade seja página policial o tempo todo e que todos os convênios da prefeitura estejam envolvidos em escândalo. Minha mãe já dizia, veja com quem tu andas e te direis quem és. Então, a gente precisa muito estar apurando isso. Não adianta esconder a notícia em Guarulhos, porque ela está nas partes nacionais e essa casa tem a obrigação de repercutir essas notícias. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Luiz. Encaminhado. Estão ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Então.
Senhor presidente, vereadores, a gente fez a solicitação desse requerimento, pedindo informação do tarifário, mas não é só esse o problema que a gente vive na cidade de Guarulhos. Esse é um dos, né? Porque a Sabesp tem adotado aí nos municípios onde ela administra a rede de água, o abastecimento de água e saneamento, aumentado sucessivamente o tarifário, as tarifas. Em Guarulhos não está diferente, né? Ela tem aumentado, provocado aumentos aí até abusivos em determinadas regiões. E a gente precisa realmente dessas informações, porque o governo tem usado uma informação que não é verdadeira. Ele tem abusado da informação de que Guarulhos não tem mais racionamento, não tem mais rodízio. Não é verdade. Há vários bairros que têm rodízio, sim. Há vários bairros que têm racionamento, tem falta de água. Então, não existe isso de não faltar água na cidade de Guarulhos. Ao contrário, é uma grande inverdade o que o governo tem se pronunciado, né? O prefeito Guti vive alardeando nas suas lives que resolveu o abastecimento de água. Não é verdade. E agora nós estamos sofrendo um outro lado, que é os aumentos das contas de água. E tem ainda uma outra situação, que é o desrespeito com o munícipe, que é a Sabesp não ter um escritório para atendimento presencial na cidade. Eu acho que nós, como vereadores, temos sim que questionar muito isso, né? Porque a Sabesp ganhou um serviço uma administração de um serviço de água da nossa cidade, que era o SAI, que era um serviço bem administrado, né, pela empresa autônoma de água da cidade, e não oferta nenhum tipo de atendimento, é só call center, é só telefone, né, o atendimento da Sabesp. Isso não está certo, né? Nós temos aqui atendimento presencial da empresa elétrica da cidade, enfim, tem atendimento presencial de outras prestadoras de serviço e não tem da Sabesp. Então, é outro problema. Então, a gente quer saber que tarifa é essa que a Sabesp cobra, que reajustes são esses que ela está provocando, sendo que investimentos a gente não está percebendo, né? Continua tendo racionamento, continua tendo rodízio, e ela não atende nem monta, tem a capacidade de montar na cidade de Guarulhos um pequeno escritório para atendimento presencial da nossa população. Então, eu acho que a gente não pode deixar passar batido, né, esse tipo de serviço que a Sabesp está prestando para a cidade de Guarulhos. É isso, senhor presidente. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 4º, ao senhor secretário para leitura. Item 4º. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2072/2020. Informações referentes ao recapeamento asfáltico da Avenida São Luís, Vila Galvão. Vereador Zé Luiz. Para encaminhar, senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar, vereador Zé Luiz, com a palavra. Essa é outra situação também que merece informação e merece acompanhamento dos vereadores, né? O governo tem feito alguns recaps aí em várias áreas da cidade, né? E nós temos observado, né, está faltando uma fiscalização grande por parte da prefeitura, né, principalmente por parte, no caso, da Secretaria de Obras, né, e da própria Proguaru, que são os departamentos dentro da prefeitura, a estrutura dentro da prefeitura, que tem os seus técnicos, os seus engenheiros para avaliar tecnicamente o serviço e fiscalizar. Parece que isso não existe hoje na gestão do prefeito Guti, né? Muitos recapeamentos desses que tá acontecendo em vários pontos da cidade. Esse da São Luís é um deles, né? Mas há outros. Não tem fiscalização da prefeitura, né? A gente observa em alguns locais desenquadramento na questão da sarjeta, né? Você tem que fazer um enquadramento entre o piso e a sarjeta, então não tem enquadramento, tem desnível, isso vai trazer
no futuro, o empoçamento de água quando começar as chuvas, no mês de janeiro, né? E esses empoçamentos vão destruir o asfalto, porque o grande inimigo do asfalto chama-se água. Infiltrou água, você vai ter o rompimento da camada asfáltica. Vai ter a penetração da água e com o fluxo de carro você vai ter o esgarçamento da malha viária. Então, esses recapeamento, que não tá se prevendo um projeto de reenquadrar guia, reenquadrar sarjeta, é grave. Né? Então, é fazer um serviço para querer mostrar algo, né, que ele não mostrou durante os 4 anos de governo, os 3 anos e meio. Agora, 2 meses da eleição, vamos recapear a cidade, de qualquer jeito. Houve um absurdo em alguns locais que a empresa que recapeou contornou o carro estacionado. Eu nunca vi isso. Parece desenho animado. Eu já vi uma vez um desenho animado do Tom e Jerry, esse tipo de coisa. Estava pintando, ele pintou em volta do objeto. Não recapear embaixo do carro. Cara, é uma coisa absurda isso que está acontecendo no governo. E, além disso, um outro problema grave, isso é mais grave, além da enchente, do empoçamento de água, que já é grave, os postos de visita, que são aquelas tubulações que dá acesso à rede de drenagem de água, fica com um degrau, às vezes até de 10 centímetros ou mais. Quer dizer, para o motociclista, acontecer um acidente Para concluir, vereador. Para concluir, então, não está havendo fiscalização, né, nesse recapeamento. Eu acho que a gente tem que começar, vereadores, a fotografar isso, filmar, e cabe, inclusive, uma representação no Ministério Público, porque a Prefeitura não está fiscalizando as empresas que estão fazendo esse recapeamento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 5º, ao senhor secretário para leitura. Item 5º, leitura, discussão e votação do requerimento número 2073/2020, informações sobre o retorno das atividades na obra social Nossa Senhora de Lourdes, Itapejica, bem como cópia da sua autorização. Vereadora Genilda. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 6º, ao senhor secretário para leitura. Presidente, eu não estou ouvindo nada. Não, vereadora, fui eu mesmo que não tinha iniciado ainda, tá bom? Estava aqui com o técnico, vou começar agora, vereador. Ah, perfeito. Vamos lá. Item número 6, leitura, discussão e votação do requerimento 2089/2020, informações sobre o número de funcionários afastados por motivos de saúde no ano de 2019. Vereadora Genilda. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Para justificar, senhor presidente, o voto. Encaminhe-se. Para justificar, vereadora Janete Rocha Pietá. Com a palavra. Senhor presidente, em exercício, eu gostaria de receber esse requerimento, mas eu tenho um semelhante, mas eu acho que esse requerimento da vereadora Genilda é de suma importância, porque está havendo muitos problemas na saúde, inclusive os chamamentos de trabalhadores e funcionárias que deveriam estar afastados por comorbidade ou pela idade. Então, acho um requerimento importante, por isso eu justifico o voto e peço cópias desse requerimento. Os senhores vão ver nos meus requerimentos, o problema da saúde é um problema caótico, e é caótico não só para os funcionários, como também para toda a população que é dependente SUS, né? Então, eu
estou muito interessada em saber e dizer que é uma precarização geral da saúde nesse governo Guti, senhor presidente. Ok, vereadora, registrado o seu pedido. Item 7º, ao senhor secretário para leitura. Item número 7, leitura, discussão e votação do requerimento número 2111/2020. Informações sobre as ações e vigilância e controle de zoonoses, conforme especifica. Autor, professor Rômulo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Para encaminhar, senhor presidente, eu estou falando aí, rapaz. O senhor vai justificar, porque já foi, vereador. Pois é, mas eu estou tentando falar com o senhor. O senhor está igual o seu time, viu? O senhor está devagar aí, vereador. Nada, estou muito mais acelerado, isso aqui penso. Brincadeirinha, vereador. Mas eu vou ter que justificar isso. Perfeitamente. Com a palavra. Então, senhor presidente, como a gente já vem aqui alertando há algum tempo, esse governo que aqui está, atual, o governo Guti, ele está conseguindo destruir coisas que funcionavam bem aqui na cidade. Enumerar várias. Uma delas aqui já foi falada aí nos requerimentos anteriores, né? Que é a questão do tratamento e distribuição de água aqui na cidade de Guarulhos. No caso, a distribuição de água. Virou um caos aqui na cidade de Guarulhos. Outra coisa é o que foi lido aí agora, sobre a questão dos zoonoses. Uma coisa que funcionava muito bem aqui na cidade. Qual é o papel das zoonoses aqui na cidade de Guarulhos? Tem um papel fundamental. As pessoas que das zoonoses que saem à rua, né, combatendo as pragas, visitando as pessoas sobre o tipo de doenças provocadas por animais domésticos. Então, o que eles estão querendo fazer ali eu queria entender aqui a explicação do governo, o que eles estão querendo fazer com as zoonoses que é localizada ali na região de Bom Sucesso. Queria entender. Eles estão desmontando lá a informação que chega, que eles estão querendo desmontar ali, né? Colocaram no local lá o Departamento de Proteção Animal, que não funciona, né? Está lá. O que serve? Uma coisa que nós defendemos tanto, que é a proteção animal, entendeu? Mas para que está servindo lá nas zoonoses a proteção animal? Lá é apenas cabide de emprego. É cabidão, né? Aquele cabidão. Está lá, pendurado um monte de gente para aglomerar ou atender os seus apadrinhados políticos. Só serve para cabide de emprego. Se você fazer a estatística de 2017 para cá, a castração diminuiu, e vários outros serviços que os zoonoses faziam, e agora, no caso da castração, está no Departamento de Proteção Animal, que não serve absolutamente para nada. Inclusive a diretora lá, serve para quê? Ela está lá para atender interesse, para atender lá o seu apadrinhado político. Então, até a diretora que está lá, a gente sabe por que ela está lá, entendeu? Mas para fazer alguma coisa, até então, não. Então, a minha preocupação com esse requerimento é saber se eles vão acabar com os zoonoses daqui da cidade, que é uma referência, zoonoses é uma referência nacional, aqui ganhou prêmio aqui na cidade de Guarulhos, criado lá atrás, né? E o governo Guti está querendo acabar com uma coisa que funciona muito bem. Então, essa é a minha preocupação de fazer esse requerimento. O que estão querendo fazer com os zoonoses aqui na cidade de Guarulhos? Que vocês vão acabar também com isso aí que funciona muito bem. É isso, senhor presidente. Ok. Item 8º, ao senhor secretário para leitura.
Item número 8. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2112/2020. Informações sobre o serviço gratuito de transporte de corpos de pessoas, conforme especifica. Vereador Rômulo. Vai justificar, senhor presidente. Já falou. Opa, Em pra discussão, encerrada a discussão. Em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador. O senhor está rápido demais agora. Não, mas aí tem que ficar ligeiro, que aqui é o seguinte, esse negócio de... Com a palavra, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Vou encaminhar na seguinte questão, eu tenho que ficar ligeiro aqui, porque essa sessão remota, a gente sabe que é necessária, foi necessária até o momento, mas é só nós que estamos remotos. Você sabe, né? A gente sabe que muitas cidades se escondeu atrás do Covid e continua se escondendo. Eu acho que é hora de a gente sair da toca aí, né? A gente tem que sair da toca e mostrar as caras aí, porque esse negócio de sessão remota aí já deu o que deu, viu? Já deu o que deu, já não sustenta mais. Então, sobre o requerimento que eu fiz sobre a questão funerária aqui da cidade de Guarulhos, é outra coisa que criado lá, eu lembro do diretor que reorganizou o sistema funerário de Guarulhos, tem um nome muito peculiar, chamado Rui Barbosa, na gestão do Eloy Pietá, se não me engano, foi na gestão do Eloy, e criou o sistema funerário aqui em Guarulhos, é outra referência. Tinha uma avaliação muito positiva aqui pelos munícipes da cidade de Guarulhos. E aí eles conseguiram destruir. Pasmem, eu não vou nem se negar a dizer que atualmente, principalmente nesse período do Covid, estava roubando a população pobre, roubando. Porque, tradicionalmente, quando a pessoa morre em outro município aqui, quando ele é cidadão guarulhense, ele é da cidade, o sistema funerário, quando a pessoa não pode, vai lá buscar. E eu deparei com um problema que não vai mais, não estava indo mais. Eu fui lá, questionei, eles rapidamente estavam editando alguma coisa para mudar aí, dizendo que foi engano, que a cidade vai mesmo buscar, não vai nada. Não estava indo, a população estava sendo lesada, roubada pela atual gestão. Não estava, e chegava lá no cemitério, era cobrado de novo. Então, conseguir a gestão municipal, a atual gestão, assim como aconteceu... Para concluir, vereador. Para concluir, assim como aconteceu com vários outros atendimentos à população, eles conseguiram acabar. A vergonha acabou com coisas que funcionavam bem. O Guti conseguiu acabar com coisas que funcionavam bem aqui na cidade. E isso é lamentável. Isso aí, nós temos que dar um chega para lá nesse governo aí para poder voltar aqueles bons atendimentos que a cidade mereceu. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 9, senhor secretário, para a leitura. Item número 9, leitura, discussão e votação do requerimento número 2117/2020. Informações referentes ao contrato 702/2020, firmado com a empresa Via Care, Clínica Médica LTDA, Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão. Pela Em ordem, votação. senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereadora Janete Rocha Pietá, para encaminhar. Então, senhor presidente, é uma vergonha o que ocorreu lá na tenda do SECAP. Quero dizer bem claro que, em relação ao drive-in, quer dizer, as pessoas irem lá, passarem e serem diagnosticadas se estavam ou não com Covid, eu até não fui contra. Mas, logicamente, deveria ser encaminhado para outro lugar e não fazer tudo no mesmo lugar.
além do hospital de campanha, que ficou lá também, né? Não com isso a cidade perde o quê? Tudo que foi gasto, aproximadamente 36 milhões, foi na tenda. A tenda foi embora, ela foi com ela, né? Isso é um absurdo. Por quê? Primeiro porque isso é imprevidência, esse governo é um desgoverno, na área da saúde é uma tragédia e não sabe planejar. Por que não sabe planejar? Porque se tivesse feito o hospital ou no antigo PA Paraíso, hoje UPA Paraíso, e dito Tabuão, só para mudar o nome para dizer que é novo, que não é, né? Teríamos os equipamentos e a doença não acabou. Ela está levemente estacionada, né? No Brasil tem lugares que não está, São Paulo está, mas nada indica que vai continuar nesse nível, tendo em vista o abuso que está se fazendo. Isso é bem claro, né? Mas vamos falar um pouco sobre a questão da Viacare. Bom, qual era o papel dessa empresa contratada lá da ex-tenda do SECAP, que se foi? Ela instalou uma carreta com aparelho de tomografia e outro de ultrassom. E o secretário disse que era para fazer um diagnóstico do Covid, correto? Pois a imagem é muito característica. Parabéns, secretário. O problema é que isso custou dinheiro. E, por informes que eu tenho, foi feito pouquíssimos exames. Por isso, eu quero saber quantos funcionários foram internados e utilizou-se desse diagnóstico que eu considero perfeito, né? Como disse o secretário, nosso colega, né, ex-vereador, né, o secretário Zé Mário, eu não sou contra isso. Sou contra saber que foi utilizado o dinheiro, eu quero saber quantas pessoas usaram desse ótimo benefício. Bom, também eu tenho depoimentos vários que as pessoas foram lá na tenda do SECAP e para concluir, foram vereadora, mandados para casa. Piorou e alguns morreram. Então, senhor presidente, é isso que eu quero saber e, quando souber, vou dizer para toda a população como se usa o dinheiro público nesse desgoverno. item 10. Não? Tem 10. Ele encaminhou? Não, você tem que encerrar. Eu tinha encaminhado, né? Ela estava encaminhando. Vereadores favoráveis. Acabei de encaminhar, Paulinho. Perfeito, perfeito. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 10. Ao senhor secretário para leitura. Item número 10, leitura, discussão e votação do requerimento número 2118/2020. Solicita cópias de relatórios, contratos e aditamentos envolvendo o Hospital Municipal de Urgências, HMU, e a Secretaria de Saúde desde janeiro de 2019, conforme especifica. Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Pela ordem, vereadora Janete, para encaminhar com a palavra. Obrigado, senhor presidente em exercício. Primeiro, que nós sabemos o que foi a terceirização do HMU. Primeiro, a Gerir. Agora, essa tal de Birigui, né? E a Birigui, né, está tendo problemas. Funcionários dela estão sendo presos. Então, eu vou concordar com a vereadora Genilda, né? Olha, com quem andas que eu direi quem és, né? Mas eu quero dizer também que há um desmonte da saúde na cidade por esse desgoverno Guti, no sentido de tirar uma série de funcionários, acabar com vários
projetos na saúde, projetos não, atendimentos como o da questão do coração, das doenças cardíacas, muito importante, a ortopedia, tudo isso foi por Vinagre. Alguns dizem que lá agora é só passagem, você chega e é encaminhado para outro lugar. Então, isso é uma vergonha, né? É uma vergonha muito grande. E nós, como vereadoras e vereadores, temos que fazer esse papel de investigar, né? Os funcionários estão sendo retirados, os funcionários foram reduzidos, né? Funcionários que tinham experiência muito grande, mais de 10 anos, né? Em relação ao Covid, há indicações que nós vamos querer saber pelos relatórios de que muitos se contaminaram lá, isso é grave, então é necessário informações, né? Em um requerimento até que eu fiz em agosto, e alguns foram contaminados com Covid. Então, senhor presidente, a saúde na cidade, hoje na cidade, as pessoas pedem o quê? Saúde. Querem o quê? Médico. Querem voltar ao atendimento. Então, é mais do que está na hora de mudar, viu, povo? Não acredita na mudança que está aí, porque não foi mudança, não. Foi retrocesso. Retrocesso em várias áreas, inclusive na saúde. Por isso, eu quero pedir a aprovação desse requerimento. Para concluir, vereadora. Para concluir, que, infelizmente, alguns casos no HMU para entubar foi quase uma sentença de morte. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda, para encaminhar? Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Então, senhor presidente, eu quero pedir uma cópia desse requerimento aí protocolado pela vereadora Janete, porque o HMU, eu acho que a gente vai ter que voltar novamente os olhos para aquela unidade e a gente vai ter que exercer fundamentalmente o nosso papel prioritário da fiscalização, porque não dá para a gente não enxergar o que está acontecendo. Eu acredito até numa coincidência, mas em 2 coincidências, 3 coincidências, a minha educação sempre já me deixou a levar a acreditar de que há indícios de que alguma coisa não está correndo bem no reino da brilhantina, né? E no HMU é um caso desse. Nós, desde quando a HMU foi terceirizado, né, a gente se colocou contra esse processo aqui dentro, ela passou pela mão da Gerir, foi um caos, né, de tanto a gente denunciar e fiscalizar, foi revisto o contrato com a Gerir, hoje nós estamos vendo a Gerir envolvida num monte de problemas, e agora nós estamos num contrato com a Santa Casa de Birigui, envolvida em escândalo de corrupção, envolvido em escândalo de superfaturamento, envolvido em escândalo de propina e outras coisas mais, que estão hoje em todos os jornais, hoje em todos os jornais. Me dá o direito de duvidar, porque tudo aquilo que não é feito pelo processo de licitação, que a lei prega e que a lei deixa claro, porque aí é uma livre concorrência, eu acho que merece ser investigado com mais propriedade, principalmente porque me chegou as denúncias concretas, e eu já investiguei, tenho inclusive a lista de nomes, de que na última semana nós tivemos mais de 30 funcionários demitidos. A Birigui está enxugando os quadros, portanto, o atendimento no HMU, que já era restrito, que deixou de ser um hospital aberto ao atendimento público, vai estar cada vez mais restrito nesse período. E eu acho que nós temos que começar a olhar agora, eu pelo menos estou me propondo olhar, todos os contratos que o governo Guti fez sem licitação nessa cidade, inclusive a da empresa de ônibus, que foi prorrogada a concessão ontem por mais 10 anos, também sem licitação, em período eleitoral, cuja lei diz que o prefeito não pode conceder nenhum benefício, e foi feita uma concessão, uma prorrogação de concessão, né? Portanto, eu, da minha parte, pelo menos, tomarei as providências, não contra a empresa, mas sim contra o prefeito Guti, que, no meu entendimento, cometeu um ato de ilegalidade por ser candidato à reeleição.
E eu vou questionar isso na justiça, inclusive com pedido de impugnação de candidatura. Deixo claro que eu vou questionar na justiça se um prefeito em período eleitoral pode conceder isso. E no hospital não dá para a gente fingir que não está acontecendo escândalos na cidade de Guarulhos envolvendo a saúde. Não é um, é 3. E todos eles contratos duvidosos feitos nessa gestão. Obrigado, senhor presidente. Vai encaminhar, senhor presidente. Vai encaminhar, vereador Rômulo Ornelas. Com a palavra. Senhor presidente, é rápido aqui esse encaminhamento, porque a gente fica triste, né, saber que PEC chegou o HMU. O HMU, na gestão passada, ele foi a referência de um monte de situações. Foi referência positiva na cidade, né? Eu lembro que tinha um monte de ações médicas, de cirurgias, que era feito só lá. E hoje, a gente vê a situação que está a HMU. A atual gestão pegou a HMU, fez uma mudança de fachada arquitetônica, mudou a arquitetura do prédio, ou seja, na parte externa, pintou e falou que mudou tudo, melhorou tudo. Quem conheceu o HMU e quem conhece atual, fica muito triste o PEC chegou, né? A gente vê esse tipo de requerimento questionando a situação do HMU. Olha o que PEC chegou à saúde pública aqui na cidade de Guarulhos. Não só a saúde de base, né, nas UBS, mas também os hospitais do município que funcionava bem, né? E hoje chegou esse PEC, está aí. A HMU não funciona mais como era antes. O Hospital Pimenta, que estava num processo de crescimento, parou, está regredindo mais ainda. Então, o que resta para o prefeito Guti acabar aqui na cidade? O que resta para diminuir a qualidade de atendimento à população? Então, acho que não falta nada. Eu não vi nada evoluir dentro desses 4 anos, de 2017 para cá. Não vi nada evoluir, só regredindo. E aí, o caso, a gente está vendo o HMU, situação que está. É muito triste isso aí, lamentável a situação do HMU que conseguiu acabar. Muito obrigado, senhor presidente. Eu encerrei. Pelo presidente Maurício Brinquinho. Para encaminhar, Maurício. Muito obrigado, presidente. Eu também fico muito... Eu gostaria de cópia do requerimento da vereadora Janete, justamente porque, muito bem lembrado pela vereadora Genilda, diante de todas as denúncias que nós fizemos pela terceirização do HMU, por todas as discussões pelos contratos da Gerir, e agora, realmente, por todas essas questões da operação Raio-X, né, que o GAECO tem feito, e que apareceu o nome de Guarulhos, cidade de Guarulhos, né, juntamente lá em Birigui e Penápolis, a gente levanta mais uma vez as suspeitas dos contratos aqui em Guarulhos. E aí a gente fica não só entristecido, mas a gente fica constrangido, a gente fica até enraivecido, porque a gente mexer com dinheiro público já é complicado, mas da saúde é pior ainda, né? O país já vive um caos na saúde. A cidade muito mais, né? Guarulhos tem tido um grave problema na saúde. Haja visto, mesmo quando o prefeito tenta acertar, como foi o caso do hospital de urgência, do hospital de emergência na crise da pandemia, né, que foi gasto cerca aí, pelo que mostrou os jornais,
cerca de 50 milhões para o hospital de campanha, com 70 leitos aqui em Guarulhos, e que não atendeu, que a gente teve até que mandar pessoas com problemas do Covid para ser atendido fora da cidade, enquanto aqui em São Paulo, também, pelo que mostram os jornais, foram gastos 23 milhões com 200 leitos. E olha que bacana, né? São Paulo, quando desmontou o hospital de campanha, a empresa que fez isso doou os equipamentos para os hospitais públicos da cidade de São Paulo. Então, os respiradores, os equipamentos, os leitos para utilizarem, foram doados também, pelo que informou os jornais da cidade, foram doados para a cidade. E aqui em Guarulhos, quando foi desmontado o hospital de campanha, pelo que também nós tivemos informações até agora, não foi doado um parafuso para a cidade. Então, foi gasto 50 milhões... Para concluir, vereador. Com o hospital de campanha, que era necessário, eu até entendo, e que a cidade não ficou com nada, né? Com nada. E lá, já mais uma vez, com o GAECO investigando, lá em Birigui, que novamente aparece o nome da cidade de Guarulhos, com um sistema de desvio de dinheiro na saúde. Então, é de extrema importância, que a gente fique de olho nisso, que averigue e que a gente faça realmente que exerça a nossa função de investigação, de investigação, né? De olhar o que está acontecendo nisso. Então, eu gostaria de cópia. Para concluir, vereador. Obrigado, presidente. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Para justificar o voto, senhor presidente. Já foi, vereadora. Não, eu pedi pela ordem para justificar. Não Perfeito, outro... perfeito. Com a palavra para justificar o voto, vereador. Para justificar. Para justificar. Então, isso, muito obrigada. É um direito, né, que me assiste. Eu quero justificar o voto exatamente para repassar para esta Casa de Leis alguns dados que eu consegui em um requerimento que eu fiz no final de agosto. E a Prefeitura me informou, no dia 13 de agosto, né, 13, hein, número bom, hein? O HMU tinha internado 438 pacientes confirmados com Covid. Desses 438, 143 precisaram de intubação. E dos 143 que precisaram de intubação, morreram, pasme-se, 127. Portanto, 90% do que foram internados no HMU e intubados vieram a falecer. Em outros hospitais públicos, o índice são de 10, né? E o nosso, 10, um pouco mais que 10. Mas 90% dos que foram intubados, 143, 127 morreram. Eu acho que é necessário rever, porque eu estou falando do HMU, não estou falando da tenda que se foi, né? Que nada voou, dinheiro público voou. Agora, é necessário, eu até dou uma sugestão para a comissão, que eu não fui permitida de entrar, que é essa a verdade, né? E os motivos sempre justificados, não tem lugar, que fizesse um levantamento desses dados, porque possivelmente aumentou, porque esses dados que eu tenho é de 13 de agosto deste ano, 2020. Então, a minha justificativa, senhor presidente,
é no sentido de rever o papel dessa casa de fiscalização, né? E nós, como vereadoras e vereadores, temos esse papel. E eu gostaria de conclamar essa casa a assumir o papel de fiscalizar e ver a realidade e entender por que muitos estão descrentes da política ou muitos estão decepcionados. Ainda bem aqueles que se decepcionaram, né? Porque quem decepcionou vai mudar, né? Agora, o que está descrente, não, né? E a política é para o serviço da população e não para outros casos, que é beneficiar outros interesses. Muito obrigado, senhor presidente. 11, doutor. Item 11, né? Item 11 é o senhor secretário para leitura. Item número 11. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2121/2020. Informações sobre o número de funcionários da Secretaria de Saúde, conforme especifica Janete. 19. Pela ordem, senhor presidente, quero Só um minutinho. Só um minutinho. Retificando, presidente. Retificando aqui, 2119, tá, presidente? Peço perdão. Perfeito. Em discussão. Para encaminhar, pela ordem, senhor presidente. É encerrada a discussão, em votação, para encaminhar a vereadora Janete. Desculpa correr, falar rápido, porque a rede às vezes falha, né? Mas que bom, tá tudo certo. Primeiro, senhor presidente, eu queria receber essas informações, porque eu obtive informações que há um grande atraso no pagamento dos aluguéis, né? Alguns chegam até 6 meses. E que alguns proprietários já entraram na justiça, pedindo imóvel de volta. Primeiro, que o senhor sabe muito bem, como médico que atendimento não pode parar. Ele já está meio parado, quase sem função. Agora, imagina a desestruturação, né? Se fosse para transferir para outro imóvel já feito, né? Até dava para justificar. Mas eu quero lembrar, por exemplo, o aluguel do TA. O TA é uma menina, para mim, é uma questão de honra, senhor presidente. Eu sou uma das pessoas, olha aqui minha agenda. A minha agenda, ela é do TA. Olha, podem ver aqui no final, né, escrito TA, né? Porque era um atendimento de excelência que agora foi para o espaço, né? Eu costumo, inclusive, levar no TA garrafas para que eles trabalhem, porque através do trabalho de arte se recupera uma série de doenças que podem atingir, né, algumas pessoas, né, como questão bipolar e outras questões que atingem. E hoje, com essa Covid, aumentou o número de pessoas com problemas mentais, alguns até que foram ao suicídio. Nós tivemos... Ninguém quer falar isso, mas tem que se tratar. O suicídio não é uma questão religiosa, é uma doença. É uma doença que a gente tem que cuidar. E tem que cuidar como? Um dos exemplos é o TA, né? Que não pagou aluguel, saiu, né? E agora está em 2 ou 3 salinhas lá no CEMEG da Vila Augusta, né? Da dona Antônia. Então, por isso, senhor presidente, eu acho que nós precisamos de cobrar, precisamos de saber e precisamos de garantir o mínimo que funcionava, né? Para que
não piore ainda mais a situação da saúde. Muito obrigado. Peço voto aos vereadores para aprovação deste requerimento 2119. Questão de ordem, presidente. Só um minuto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Questão de ordem, vereador doutor Alexandre Dentista. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, na verdade, como estava justificando, eu ia justificar. Mas como já passou, desculpa. Não tem problema, não. Fica para a próxima. Muito obrigado, presidente. Ok, vereador. Item 12 ao senhor secretário para leitura. Item número 12, leitura, discussão e votação do requerimento número 2120/2020. Solicita relações de funcionários falecidos. Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Pela ordem, senhor presidente, para encaminhar. Imagino que seja para encaminhar, vereadora Janete Rocha Pietá. Uma palavra. É claro, pela ordem. Falou antes Muito carinho por Vossa Excelência, vereadora Janete. Senhor presidente, o Covid nos pegou a todo mundo. Isso não quer dizer que foi em Guarulhos, foi em todo o planeta, né? Mas quem é que estava na linha de frente? Quem estava na linha de frente, e estão muitos, são os funcionários que se desdobraram para atender a população. Mas, infelizmente, alguns funcionários faleceram mês a mês, né? E esse é o número que eu quero saber, né? E por que eu quero também, no requerimento, um histórico? Porque sabe que os números foram subnotificados, né? E isso o próprio secretário de Saúde tem clareza disso, que os números foram subnotificados. Mas, dessa subnotificação, no dia 29/9, nós tínhamos 25.227 casos de doença na cidade, 1.430 morreram confirmadamente pelo Covid, 6 está sendo averiguado. Mas muitas pessoas, o Covid levou a ter outras doenças, como AVCs, etc. E, por isso, nós precisamos desse diagnóstico de quem morreu, como morreu, para que a gente realmente tenha um quadro, né, o que o Guti fez. Porque as EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, foi precarizado. E eu quero dizer também que nós precisamos, eu não sou dentista, estou vendo o doutor Alexandre Dentista dizer que um dos locais que pode ter muita contaminação é no serviço bucal, pelos aerosóis, né? E está trabalhando com a saliva, né? Com sangue também. Então, nós precisamos ficar atentos a esse dado da saúde, não só dos médicos, também dos dentistas. Para concluir, vereadora. Dos funcionários. Para concluir, eu peço o voto, mas dizer a todos os funcionários que nos assistem que eu estou olhando por vocês na questão básica, que é a defesa de um trabalho com equipamentos dignos e necessários para poder acompanhar, fazer um bom trabalho. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrado a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 13, ao senhor secretário para leitura. Item número 13. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2120/2020. Informações sobre o número de funcionários da Secretaria de Saúde, conforme especifica Janete Pietá.
Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Pela ordem, para encaminhar, senhor presidente. Perfeito, vereadora Janete Rocha Pietá. A palavra é toda da senhora. O vereador Rafa Zambrônio. Era o item 13. O item 13. Volta a afirmar, viu? E o requerimento 2121. Né, Ô, vereadora, mas 1 com 3 dá o quê, vereadora? 13. É 13, é 13, é 13. É isso. Que saia da Mas eu sua boca, que o senhor então, falasse vereadora. 13. Boa sorte, vereadora. Tamo junto. Eu queria que o senhor fizesse essa correção. Bom, eu queria, nesse requerimento, eu quero saber a contratação de funcionários concursados, né? Que trabalham na saúde. Por quê? Muitos estão pedindo a conta, inclusive, pelas perseguições, assédio moral, que levaram, claro, as pessoas profissionais saem, né? E a gente está precisando, inclusive, muito de médicos especialistas, ginecologista, médicos que possam... Eu recebi uma denúncia que lá no Carmela, na UBS da Carmela, não tem médico. Mas não é só lá, é em vários lugares. Mas lá, a moça veio para mim e falou, pois é, o meu exame, que eu fiz um exame de Papa Nicolau, foi na enfermeira. Eu falei, o exame ser feito pela enfermeira não é anormal, não é nenhum problema, pode. Mas ela falou, mas e o resultado do exame? Falei, aí não. O resultado do exame precisa de um acompanhamento médico exatamente para detectar com profundidade, porque é a especialidade do médico, os casos para poder encaminhar, se for o caso, né? E ouvi, senhor presidente, que é médico, que nada de médico, que também até o resultado é analisado por enfermeira. Aí não pode, viu? Não pode. Estou falando isso, né? Então, é necessário a gente saber, né? Porque tem várias doenças congênitas, né? Como a fenda labial, né? Que precisa de cirurgia, né? E precisa urgentemente de atendimento, inclusive de especialistas para atender isso. Por isso, eu quero saber quantos médicos foram contratados e se não é o caso de chamar outros especialistas, né? Porque concurso tem. E é isso, senhor presidente, que eu tenho a falar nesse momento, pedindo, logicamente, o apoio desse item 13, requerimento 2121, de minha autoria. Vai encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Rômulo, já estava com saudade do senhor. Pois é, estou aqui firme e forte, mas eu vou encaminhar aí nesse requerimento importante da Janete, mas me chamou muita atenção aí o papel do Rafa quando leu o requerimento, não recusando a dizer 13, e ele está no 45. Inclusive, eu não tenho problema de dizer 45, não, porque 45, agora com o fim do Moro lá no Lava Jato, 45 está todo mundo indo para a cadeia. Cuidado, hein, Rafa? Vereador Rômulo. Vereador Rômulo. Eu estou falando, rapaz. Eu estou falando, rapaz. Eu estou encaminhando. Só um minuto, vereador Rafa. Eu estou encaminhando, rapaz. Um minuto só, eu vou encaminhar, tá? Um minuto. Só falar pela mesa. Uma palavra, vereador Rômulo. Eu estou encaminhando agora, rapaz. Desconta meu horário aí que eu estou encaminhando. Vereador Rômulo, com a palavra. Eu estou encaminhando, viu? Eu estou encaminhando. Com a palavra, vereador. Então, que me chama a atenção é um papel mesquinho de um rapaz até jovem, né? Parece torcida de futebol. Torcedor de futebol. Lá em Minas, vereador, lá em Minas, quando é muito bipolarizado os torcedores,
Lá o torcedor do Atlético não fala o nome do Cruzeiro e vice-versa, entendeu? Lá no Rio Grande do Sul é muito assim, né? Bipolarizado. É muito ridículo, é muito baixo esse tipo de fazer política, a coisa tradicional. Lembro-me também da obra do Dias Gomes, não o Pagador do Progresso, que tem lá o Odorico Paraguaçu, que diz a prática, eu não falo o nome daquele maldito, entendeu? Bem amado. Coisa o bem amado, né? É muito, muito ridículo essa coisa antiga, né? Ridícula que a política nos traz, né? O jovem vereador, né? Ele está encaminhando sobre o tema, presidente? Está encaminhando sobre o tema? Deixa eu terminar, rapaz. Depois você fala aí, ó. Um minuto só, vereador Rafa. Depois conclui aí. A hora que eu terminar aqui, você fala à vontade, entendeu? Conclui, vereador Rômulo. Eu falo à vontade. Mas esse tipo de palavra, desse tipo de coisa que me deixa incomodado, que é tão ridículo esse tipo de política antigo. Até não dá nem tempo para falar aqui do requerimento da vereadora, que é a falta de funcionários, as contratações de funcionários da Secretaria de Saúde, que é verdadeiro. Não se contrata mais médico aqui, diminuiu a quantidade de médicos, né? Então, me chama muito a atenção, me chamou a atenção realmente essa coisa do vereador não citar o 13, e ele fala 13, eu falo 45, o nosso amigo lá está no 55, e aí vai, não tem problema. Nós não somos inimigos políticos, somos adversários. E a gente tem que mostrar respeito por todos aí. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente, aqui da mesa. O senhor pode encaminhar, se o senhor quiser, vereador. Vou encaminhar, então, presidente. Com a palavra, vereador Rafa. Presidente, só para encaminhar, até porque nós estamos ao vivo, né? E às vezes é vergonhoso que as pessoas falam, elas têm que entender que o vereador tem que manter o decoro e ameaças, isso que é mesquinho, né? Ameaçar. Aqui o clima tava de brincadeira, descontraído, todo mundo zoando. Eu estava me dirigindo à vereadora Janete, que é minha amiga, e falei um 13 apenas para ela. E depois a gente riu e seguimos a sessão. Vereador Rômulo, vou deixar uma questão bem clara para o senhor, vereador. O caráter de uma pessoa está acima do partido político, vereador. Não seja desinteligente. Não precisa falar para eu tomar cuidado para ser preso, não, senhor vereador. Porque eu acho que você deveria ter dado esse recado aí para o seu grande líder, que eu nunca vim aqui na sessão falar que ele é um criminoso, que ele é um ladrão, que ele é um bandido. Então, vereador, nunca mais o senhor fale uma coisa dessa. Eu estava brincando, todo mundo viu aqui que eu estava brincando. Eu sou um jovem, eu sou de primeiro mandato e tenho amizade com todos, porque eu coloco o caráter das pessoas acima do partido. A última vez que o senhor fala sobre prisão e sobre mim. Se o senhor falar novamente isso, a gente vai se ver na justiça. Eu estava brincando, vereador. O senhor quer ganhar manchete em cima da gente? Faça sua campanha limpa e para de falar besteira. Poxa, tá todo mundo aqui, tá filmando, estamos ao vivo para todo mundo ver. Todo mundo viu que eu estava brincando. 1 e 3 dá 13. Não tenho problema com número nenhum, não. Então, vereador, por favor, eu peço respeito e que o senhor mantenha o decoro, tá? Nunca faltei com respeito aqui e eu quero o respeito do senhor. O senhor não vai ganhar manchete em cima do meu nome, porque eu nunca precisei passar em cima dos outros para conseguir o que eu conquistei aqui. Então, quero deixar uma coisa bem clara. Independente do partido, tem pessoas boas e pessoas ruins. E eu jamais vou colocar o partido de ninguém acima do caráter. Tenho amigos em todos os partidos aqui. Por isso que eu sou secretário da Câmara, por isso que eu sou benquisto, por isso que eu ando de cabeça erguida, tal como o senhor. Então, para de falar besteira, mantenha o decoro e me respeite. Porque se tem uma coisa que eu não vou dar o desgosto para minha família, é meu pai me ver atrás das grades. Então, não me ameace mais. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe. Suspendo por 2 minutos. Pela ordem, presidente. Reaberto os trabalhos, suspendo por mais 5 minutos. Reaberto os trabalhos. Pela ordem, presidente. Só 1 minuto. Baseado. Porque não sabe o que faz.
Senhores vereadores, reabertos os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Estou com a palavra, um minuto só. Baseado no artigo 150, parágrafo único, e tendo em vista as desavenças acontecidas aqui nesta sessão, dou por encerrado a presente sessão.